gente chama a nossa analista de economia, a Thaís Herédia, porque esse resultado é o maior patamar desde 2016, não é isso, Thaís? Boa noite. Oi, Leandro. Boa noite, meu caro. Que bom estar aqui com você, né? Dia de reunião de Copom, eu faço aqui uma invasão sem bater na porta do Arena. Que isso, seja muito bem-vinda. Que bom. Leandro, a informação mais importante do que essa alta dos juros, que já era esperada, já estava no preço, é a sinalização do Banco Central sobre os próximos passos. Porque até aqui essa estratégia estava montada desde dezembro do ano passado. Agora, a estratégia é 100% sob gestão de Gabriel Galípolo. A decisão a partir de agora, já da próxima reunião de maio. E aqui está escrito em português muito claro, não precisa entender de economia. O comitê se antevê confirmando um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. Então, primeiro, a alta dos juros vai continuar. Segundo, será num grau menor. Lembrando que o Banco Central fez 3 altas de 1 ponto percentual, trazendo a taxa de juros para os 14,25 de agora. Aí vem o recado seguinte. Para depois da próxima reunião, o comitê reforça que a magnitude total do ciclo, o ciclo de alta, que começou há 5 reuniões, essa é a 5ª alta seguida, então ele está dizendo, para depois da próxima reunião, que eu já estou avisando, que será de mais uma elevação dos juros em menor magnitude, essa próxima decisão vai ser ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e vai depender da dinâmica da inflação, em especial aqueles preços que são sensíveis à atividade econômica, são sensíveis à taxa de juros, também o comportamento das expectativas de inflação e se a atividade econômica está funcionando a pleno vapor, acima da sua capacidade ou não. Então, vamos lá, o Banco Central avisa que virá pelo menos mais uma alta de juros na reunião de maio, de menor magnitude. Então, hoje temos 14,25, ela pode ser uma alta de 0,5%, ficar abaixo dos 15% que hoje está precificado pelo mercado. Pode ser de 0,75, aí sim, chegando aos 15%, pode até ser de 0,25. Então, a magnitude dessa decisão e também os passos seguintes, a partir de maio, tudo vai depender desse balanço da conjuntura do país e também da economia internacional. O chamado balanço de riscos, que é um elemento importante que o Banco Central traz, que é quais são os riscos que ele identifica para a alta da inflação ou aqueles riscos que podem fazer a inflação voltar. O balanço de riscos continua com mais riscos para uma alta da inflação e são eles. Essa que a gente fala em economia de desancoragem das expectativas, ou seja, as projeções para a inflação futura muito distantes da meta de 3%, e este é o quadro atual, não há convergência para a meta de inflação em 3% pelos próximos 3, 4 anos. O segundo risco, a inflação de serviços, que é uma inflação mais resistente e o país continuar crescendo acima da sua capacidade. Aí vem o terceiro risco, uma conjunção, aqui tem um dado importante, de políticas econômicas lá fora, externa e interna, que tem um impacto inflacionário maior do que o esperado. Veja, aqui, esse risco aqui é importante, Leandro, pelo seguinte. O Banco Central está identificando que há riscos dos impactos das políticas econômicas feitas por Donald Trump e feitas também pelo presidente Lula. A gente está tratando aqui da faixa de isenção do imposto de renda, do crédito consignado privado, da liberação do fundo de garantia e os economistas avisando, olha, isso tudo é aumento de renda, aumento de dinheiro disponível para consumo. E este movimento pode pressionar a inflação. Então, o Banco Central deixando absolutamente claro a sua preocupação com os efeitos das políticas que estão sendo adotadas aqui no Brasil, como essas que eu citei, e aquelas de Donald Trump, que ninguém sabe exatamente para onde vai. E aí, do lado dos riscos para a inflação baixar, que é o contraponto desse cenário trazido pelo Banco Central, uma desaceleração da atividade econômica. Nós também já estamos sinalizando aqui, mostrando aqui os dados mais recentes, tanto do último mês do ano quanto agora de janeiro, mostram a economia já desacelerando,
com o consumo das famílias perdendo um pouco de força. Então, esperar um pouco mais para entender qual vai ser a trajetória dessa desaceleração e a sua intensidade. E um cenário de inflação menor do que hoje projetado em função da guerra comercial, em função do que está acontecendo no comércio internacional, diz aqui o Banco Central. E, Leandro, para completar aqui só essa primeira leitura, a gente está ao vivo, eu estou fazendo aqui a leitura junto com todos, né? Fique à vontade. Eu até ia perguntar se você que sempre lê a ata do Copom de forma bem detalhada, se há algum gerúndio ou um subjuntivo aí que dá uma incerteza aqui para o futuro. Fique à vontade. Isso, estou fazendo aqui com você. Estamos fazendo juntos. Agora vem... Então, eu trouxe 2 conjuntos de informação aqui, só para a gente não perder, a turma não perder o raciocínio aqui importante. A primeira informação é de que haverá mais uma alta dos juros de menor magnitude. A partir daí, a porta está aberta, vai depender do comportamento da inflação, da atividade econômica, do cenário internacional e tudo mais. Então, essa é a primeira informação. Haverá mais alta de juros na reunião de maio. A segunda informação, o balanço de riscos para a inflação, ou seja, tudo que pode acontecer, que pode fazer a inflação subir ou que pode fazer a inflação cair, ele continua com maior peso para aquilo que faz a inflação subir e um menor peso para aquilo que faz a inflação descer. O aviso do Banco Central, e aqui é importante, é que um dos fatores que está sendo levado em consideração que pode fazer a inflação subir é o impacto da política econômica que está sendo adotada aqui no Brasil e no exterior. Ele não fala nem do presidente Lula, nem do presidente americano. Aqui é uma interpretação que a gente faz desse recado importante, da preocupação. O Banco Central traz a preocupação sobre o impacto da política econômica que está sendo adotada agora pelo presidente Lula. Terceiro conjunto de informações aqui, que esse também ajuda a formar cenário, o Banco Central reduziu a sua projeção de inflação para 2025 e para 2026. Reduziu na comparação com a última reunião do Copom de janeiro. Então, a previsão agora do Banco Central é de que o IPCA de 2025 fique em 5,1%, era 5,2%, e no terceiro trimestre do ano que vem, que é para onde todo o efeito da política de juros agora vai alcançar, 3,9%. Então, vamos esquecer o número, vamos olhar a dinâmica. Já há um processo aí provável de desinflação, muito lento, com muitos riscos pela frente. O fato do dólar ter voltado um pouco ajuda bastante, mas ainda não foi suficiente para convencer o Banco Central a parar de subir os juros e por isso já esperamos, então, mais uma elevação na reunião de maio. Leandro. Thaís, seja muito bem-vinda aqui ao Arena, viu? A gente sabe que a notícia aumenta a taxa de juros, essa notícia não é agradável, porque o crescimento do país, né, fica emperrado. A cada um aumento aí de 1 ponto na taxa de juros, isso corresponde a bilhões ao longo do ano na dívida pública, né? Então, isso é um entrave para o crescimento econômico do país. Mas é um medicamento, é um remédio aí para conter a inflação, né? É uma balança. Tem que mexer ali em ações públicas, num plano, para poder evitar que essa taxa suba tanto. Aí aqui, o Comitê de Política Monetária, Leandro, não é de agora, né? Vem ressaltando, assim, vem chamando a atenção para as distorções que as escolhas equivocadas podem provocar na economia, né? Durante a gestão do Roberto Campos Neto, já com Gabriel Galípolo como diretor de política monetária e já no finalzinho do ano passado, com Galípolo já bastante atuante na decisão e na liderança do Copom, o aviso de que, olha, a economia está crescendo acima da capacidade. Isso significa que nós estamos demandando mais do que somos capazes de ofertar. Isso é inflacionário e a inflação alta está aí também em função disso. Também alertando dos riscos sobre a percepção dos agentes econômicos em geral sobre o Brasil, uma percepção de risco maior, que cobra seu custo, por exemplo, numa taxa de câmbio, né, no dólar maior. Então, no ano passado, a gente viu isso acontecer. Uma crise de confiança sobre o governo brasileiro que levou o dólar a R$ 6,30. A conjuntura atual de que o dólar voltou, o investidor estrangeiro está voltando para cá,
a percepção, mais do que a percepção, a constatação de que o governo Lula não vai mais adotar nenhuma medida fiscal, né? O presidente Lula já deixou isso claro. Você que cobre muito a política sabe disso. A chegada de Gleisi Hoffmann, apesar do esforço dela de dizer que Fernando Haddad, que tem o apoio, Fernando Haddad tem o seu apoio, ela já disse também que o governo não vai mais adotar nenhuma política para resolver as contas públicas. Então, o que está dado, está dado. O que é importante todos saberem é que há, sim, em curso ainda no Brasil, um processo inflacionário que é preciso ser contido num ambiente de extrema incerteza, especialmente incerteza vinda do exterior, e num ambiente de incerteza não extrema, mas ainda de incerteza no Brasil, sobre os efeitos das políticas que o governo vem adotando agora, que podem, de alguma forma, atrapalhar ou atrasar o trabalho do Banco Central na lida dessa inflação para o nível de hoje, acima de 5%, para os 3%, onde ela tem que estar, que é a meta de inflação a ser perseguida pelo BC. Ok, Thaís. Obrigado aí, viu, pela entrada, pelas explicações. Até a próxima. Até.